Fala, povo de Deus, povo abençoado. Aqui é a Thalita Trindade, do canal Diário da Thali. Apareceu a Margarida. Pois é, depois de quase um ano sumida aí. Ainda o canal existe. Irresponsabilidade minha mesmo. Procrastinação, medo, ansiedade, medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar, paralisias. Vencer, né? Vencer o nosso próprio medo todos os dias não é algo tão simples como parece. Às vezes é mais fácil a gente falar, né? Escutei uma palavra sábado que dizia: é mais fácil a gente profetizar, ser boca de Deus na vida das pessoas. E quando nós profetizamos na vida dos outros, a gente vê acontecendo, vê o Senhor trabalhando, a gente se alegra. Mas e quando o Senhor quer que a gente profetize e fale algo ao nosso respeito? Essa é a maior dificuldade minha ultimamente. E a palavra que eu vou estar trazendo hoje aqui, eu tô com essa palavra ardendo no meu coração faz tempo? Não, eu pedi uma palavra pro Senhor agora e o Senhor me deu essa e essa que eu vou falar. Todos os dias ardem palavras no meu coração, milhares, borbulha palavras, só que eu sempre fico com medo, né? O medo. E o Senhor não nos chamou para ter espírito de covardia, de medo, pelo contrário, Ele nos chamou Ele nos deu um espírito de ousadia, né? Então, vamos lá. Provérbios 16, que eu vou ler só apenas... Eu poderia ler ele inteiro, porque até é melhor para o entendimento, né? A gente não pode ficar pegando só alguns trechinhos. É bom a gente ler um contexto inteiro. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ler só alguns versículos. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Aqui nós vamos ver Provérbios de Salomão. Nós vemos também quantos conselhos existem aqui nestes 9 versículos que li. E quando nós vamos perceber, a gente entende que nós fazemos planos todos os dias. Nós determinamos muitas vezes coisas nas nossas vidas todos os dias. Nós queremos que as coisas aconteçam do jeito que a gente imagina, mas o certo é nós perguntarmos para Deus se esses sonhos, essas vontades, esses planos estão de acordo com a vontade dele sobre nós, estão debaixo do propósito dele sobre nós. E essa palavra, qualquer palavra que sai da minha boca, primeiro corta para mim, para depois cortar para as pessoas que vão ouvir. Então, às vezes o Senhor ele nos faz promessas e nós imaginamos que essas promessas vão vir de tal forma, de um jeito, de outro, por ali, daqui, dali. E quando nós começamos a imaginar essas coisas, o Senhor, de certa forma, ele muda os planos. Por quê? Porque nós não estamos aqui para ficar imaginando nada. A gente está aqui para viver aquilo que Deus tem para nós. Então, muitos propósitos há no coração do homem, mas é a vontade de Deus que vai prevalecer. Por isso que o Senhor fala: todos os caminhos do homem lhe parecem puros. E é verdade. Se nós fizermos uma análise sincera de nós mesmos, tudo que nós fazemos, nós não vamos achar que o nosso caminho é impuro, ou que estamos fazendo algo para prejudicar alguém. Nós vamos sempre achar que estamos fazendo algo de bom. Nós nunca nos colocamos como vilão de uma história. Nós sempre nos colocamos como estamos no caminho certo, fazendo o que é bom, fazendo o que Deus se agrada, porque sou bom de coração, porque nós sempre nos colocamos nesse patamar, nessa posição.
Mas o Senhor diz aqui na palavra dele: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Na minha cabecinha oca, eu posso até pensar que eu estou fazendo algo no meu caminho que está sendo puro e que Deus está se agradando. Mas é Deus que vai avaliar o espírito e saber se aquela intenção é verdadeira ou não. Então eu posso estar aqui dizendo que é assim, 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 e no fundo Deus está falando: não é assim não, não é desse jeito, é do jeito que eu quero. E aí o Senhor vai nos orientar: consagre ao Senhor tudo, tudo. Ele não falou: consagre para mim somente a sua vida sentimental, consagre a mim apenas o seu ministério, consagre a mim apenas o seu chamado, consagre a mim apenas a sua família. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Então, se nós queremos ter um sucesso na nossa vida, sermos bem sucedidos, e eu não digo financeiramente, eu digo assim, paz com as decisões que tomamos, paz com o dia a dia, com as coisas cotidianas, nós temos que consagrar a Deus tudo, é entregar a Ele tudo, é perguntar para Ele tudo, né? Ser completamente dependente do Senhor. O Senhor faz tudo com um propósito. Até os ímpios que Ele criou é para um propósito. Tudo tem um propósito. Vai servir para o dia do castigo. É a palavra de Deus. Não sou eu que estou querendo castigar ninguém. É a própria boca do Senhor falando, né? Então, e o Senhor vai dizer que o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida, eles serão punidos. O Senhor não suporta o orgulho. E quando nós nos colocamos na posição de que sabemos o que é melhor para nós nos tornamos orgulhosos. Nos tornamos presunçosos a achar que o nosso ver, o nosso entendimento é muito melhor do que aquilo que o Senhor está nos ordenando a fazer. E isso é um orgulho, né? Eu aprendi uma vez em uma aula de um curso que estava fazendo que o orgulho também não é só você ser altivo de coração, mas também quando você se menospreza, quando você se sente menos, isso também é um orgulho. É alguma coisa que está aí dentro de você ferido demais, ao ponto de você não conseguir enxergar para que você foi criado. E quando você também se exalta demais, você acha que você é a última bolachinha do pacote, isso também é um orgulho, né? E o orgulho, o Senhor não se agrada. Gente, eu tô na cozinha gravando esse vídeo e eu liguei a panela para cozinhar batata. Enfim, por isso esse barulho de fundo aí, esse fundo musical de panela de pressão. Que bênção. E aí, vamos voltando aqui. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Se o temor do Senhor fugiu da sua vida no dia de hoje, eu falo para você, traz de volta. Começa a temer a Deus, porque quando a gente teme a Deus, a gente evita o mal. Agora, quando a gente não tá nem aí para o que o Senhor está falando, tanto faz como tanto fez, ou quando a gente coloca uma máscara e finge que está obedecendo a Deus, nós não estamos evitando o mal, né? Então, assim, o Senhor, ele nos ensina. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. O pouco com Deus sempre vai ser muito. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Nós fazemos planos, mas é a vontade de Deus que vai prevalecer. Então, que ao invés de fazermos tantos planos, quando formos fazer planos, venhamos apresentar ao Senhor, para que depois nós não venhamos ficar tristes, frustrados, angustiados, com muita ansiedade. Muitas vezes a minha ansiedade foi por conta disso, de fazer muitos planos e acreditar que esses planos seriam para ontem. Às vezes são planos que até o Senhor já concordou, mas não são planos que são para amanhã. São planos a qual o Senhor vai me amadurecer, me estruturar, para que possam ser concretizados futuramente. Então, nós temos que ter discernimento do Espírito para compreender os tempos do Senhor para as nossas vidas.
Muitas das vezes nós fazemos planos, mas também não apresentamos a Deus. E aí a gente tem o costume de falar, se der certo é porque Deus está no negócio. Mas a gente não pergunta nada para Deus, né? Isso é uma forma muito equivocada da gente falar com o Senhor, não é se der certo. Nós temos que perguntar. E aí, como eu pergunto? Pede a Deus que te revele em sonho. Peça a Deus que te mostre, que o Espírito Santo sopre a voz no seu ouvido, que incomode o seu coração, que tire as escamas dos olhos, que abra a sua visão espiritual para que você consiga compreender o que o Senhor está falando. Ah, mas eu não estou conseguindo. Tem a palavra, boca de Deus, a palavra do Senhor é aberta, ela falando conosco. Então está com dúvida? Abre a palavra, pergunta para o Senhor, lê. Ah, não entendi da primeira vez. Lê de novo o texto inteiro. Não se baseie apenas em um versículo para ter respostas tão profundas daquilo que você precisa. Leia o texto inteiro, se aprofunda, vai vendo o que é que o Senhor está falando, porque o Senhor ele responde, ele fala, né? Basta nós abrirmos o coração para compreender de fato o que é que Deus está falando conosco e não entender aquilo que queremos ouvir, né? E que os nossos planos a partir de agora, se você ainda não tem esse hábito, a partir de hoje, a partir de agora, vendo esse vídeo, você que vai ver esse vídeo, comece a apresentar a Deus, seja lá qual for. Às vezes a gente vai sair de casa para ir num shopping, para ir no mercado, para ir na casa de alguém, e nisso a gente apresenta a Deus, a gente não pergunta, como se a gente fosse dono do nosso próprio nariz, mas a gente tem que perguntar para o Senhor, Senhor, tá nos seus planos isso para mim hoje? Né? Pergunta, às vezes você vai para um lugar, aí às vezes bate o carro, é assaltado, acontece um milhão de coisas que poderiam ter sido evitadas se você perguntasse para Deus, eu posso ir? Ai, Thalita, mas eu tenho que perguntar cada passo que eu dou? Pois é, né? Consagre a Senhor tudo que você faz. Tudo, né? Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Então, assim, o Senhor, ele fala aqui também, ó. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Quão maravilhoso é ter os passos determinados por Deus. Quão maravilhoso é saber que você está andando e que seus passos estão sendo guiados, dirigidos pelo Senhor. Melhor do que ficar dando passo em falso e depois vir com aquela sensação de frustração e ansiedade. Então essa palavra eu gostaria de deixar aos vossos corações, ao meu coração também, que essa ansiedade, esse medo, tudo isso eu venha também entregar nas mãos do Senhor. Acredito que não só eu, mas hoje em dia muitas pessoas vivem com esses medos, esses receios, esses temores, o que os outros vão pensar, né? E Deus falando, fala, faz, o Senhor dirigindo o caminho e eu querendo seguir os meus planos, que é ficar quieta, que é me esconder, que é dar desculpas. E não é isso que Deus tem para nós, não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Que o Senhor abençoe, que essa palavra possa falar melhor ao seu coração, que o Espírito Santo possa ministrar melhor dentro de você, que as escamas nessa tarde, no dia de hoje, você que vai assistir esse vídeo de manhã, madrugada, à noite, não sei, mas a hora que você assistir, que o Espírito Santo te toque e que você seja encorajado pelo Senhor de entregar a sua vida completamente para Ele, para que Ele guie os seus passos, para que Ele guie a sua vida e sem medo, sem receio. Quando entregamos a nossa vida a Deus, nós estamos dizendo, Senhor, eu confio plenamente em Ti e sei que os Seus planos, o Seu caminho é melhor do que aquilo que eu tenho traçado para a minha vida. Nós estamos realmente entregando uma confiança a Deus e mostrando que confiamos nele. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima. Se Deus quiser, não vai demorar não, hein? Se Deus quiser.